Olá pessoal, graça e paz a todos, bem-vindos mais uma vez ao nosso programa Palavra de Deus e você. Nós estamos aqui começando bastante contentes e alegres e grato a Deus por essa oportunidade. Eu quero já pedir para você compartilhar na sequência esse nosso vídeo, esse nosso conteúdo, que você também possa se inscrever em nosso canal, também que você dê o joinha ao final desse vídeo se você gostar, porque isso também nos ajuda. E se inscreva no canal de nossa igreja, tá bom? Batista do Ipiranga. Tá no ar mais um programa Palavra de Deus e você. Vamos para o nosso conteúdo de hoje? Queridos irmãos, amigos, então nós queremos começar já compartilhando com vocês um conteúdo muito importante da nossa Bíblia Sagrada, que é o Salmo 119. Eu quero ler com vocês os primeiros 8 versículos, que nós temos aqui algumas coisas para compartilhar com todos vocês. Então, diz assim Salmo 119, a partir do primeiro versículo, a palavra de Deus. Como são felizes os que andam em seus caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam, não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos. Então não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Eu te louvarei de todo e sincero coração quando aprender as tuas justas ordenanças. Obedecerei aos teus decretos, nunca me abandones. Queridos irmãos e amigos, eu quero chamar a sua atenção para algumas palavras-chave que nós temos aqui nesses salmos. A primeira palavra-chave que eu queria trazer para nós aqui nessa nossa reflexão inicial é o que diz logo no primeiro versículo. Ele diz assim: como são felizes os que andam em seus caminhos. Essa é a palavra que eu quero dar esse destaque, que eu quero sublinhar para que possamos então bater um papo acerca dela. Andar nos caminhos do Senhor. O que é andar nos caminhos do Senhor? Ou melhor dizendo, o que era para o povo hebreu andar nos caminhos do Senhor? Era guardar a lei, observar os seus mandamentos e, mediante a isso, o povo então seria uma nação diferente, uma nação então que se diferenciava de todas aquelas que estavam ao seu redor. Mas para nós, irmãos, o que é então andar nos caminhos do Senhor? É andar nos passos de Jesus, é seguir o Mestre. Imagine você com o teu filho em um dia de sol, numa praia, numa areia, você então começa a andar e fazer aquelas pegadas e os teus filhos andando ali nos teus caminhos e seguindo os teus passos. Isso é andar nos caminhos do Senhor. É muito interessante quando nós olhamos para Gênesis, capítulo 6, versos de número 9, quando nós olhamos para Noé. E a palavra de Deus diz que Noé, ele andava com Deus, ou seja, ele seguia os passos do Senhor, ele era um homem íntegro. Então, o salmista aqui para nós, ele traz essa compreensão de que devemos andar nos caminhos do Senhor. Mas, queridos irmãos e amigos, o salmista não para por aí, ele coloca também outras informações para nós. Ele diz que nós devemos viver na lei do Senhor. Bom, quando nós pensamos também viver na lei do Senhor, é muito interessante que a nossa vida seja pautada nos preceitos do Senhor. Viver na lei do Senhor é que a nossa vida também seja uma expressão de culto a Deus, não somente na nossa igreja, mas também em todos os lugares que nós caminhemos, seja no nosso trabalho, seja na sua faculdade, em qualquer lugar que nós estejamos, nós precisamos expressar
essa vida cristã de forma muito prática. Então, que o nosso viver seja do inteiro agrado do Senhor. Se a palavra de Deus diz que devo amar os meus inimigos, por mais difícil que seja, nós devemos amar, orar pelos nossos inimigos. Se a palavra de Deus diz que nós não devemos mentir, pois o pai da mentira é o diabo, nós devemos então seguir os ensinamentos de Deus, não mentindo. Por mais difícil que seja, esse é o nosso viver cristão. E para aqueles que são cristãos, esses mandamentos, essas normas de Deus não são difíceis, como diz em 1 João capítulo 5, lá para o verso 6, se eu não estou enganado agora. Então, primeiro nós vimos que andar nos caminhos do Senhor é seguir os passos do nosso Deus. E agora nós vemos que devemos também viver na lei do Senhor, que a nossa vida se expresse em culto, né, por assim dizer, todos os dias de nossas vidas. Continuando, eu quero agora tratar com vocês do terceiro ponto, que o salmista diz: de todo o coração nós devemos buscar a esse Deus. Eu estou aqui parafraseando, claro, o Salmo 119. Quando nós pensamos em viver de todo o coração, de buscar a Deus de todo o coração, nós vemos que essa felicidade prometida por Deus depende de nós, meus irmãos. Depende de nós buscarmos a Deus, e esse buscar não é de qualquer forma, e sim de todo o nosso coração, com verdade, com sinceridade, com quebrantamento, com temor a Deus e com reverência ao nosso Deus, aquele que criou todas as coisas. Então, esse terceiro ponto diz para eu e você buscarmos a Deus de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento, né? Com reverência, com temor e com quebrantamento. A felicidade, ela está também na obediência a Deus, e é isso que nós devemos buscar. Buscar a Deus de todo o coração, obedecendo aos seus preceitos. E quando nós pensamos nesse próximo ponto, que é obediência a Deus, que o salmista também fala muitas vezes nesses primeiros 8 versículos, de nós obedecermos a Deus. Quando nós devemos obedecer a Deus, ou melhor dizendo, quando eu estava pensando em, poxa, como é que a gente trata disso, de um assunto tão complicado, né, irmãos, de nós obedecermos a Deus, eu fiquei relembrando a minha infância, e quando eu me lembrei de vários momentos que minha mãe, o meu pai dizia: olha, você obedece a gente, você vai por esse caminho, porque aqui é o caminho correto, você faz isso porque de fato as coisas vão dar certo para você. E eu fiquei pensando, peraí, Senhor, essa não é uma comparação tão justa, porque os meus pais, os nossos pais, eles muitas vezes erram, porque são seres humanos e são pecadores como eu e você. Mas, irmãos, o nosso Deus, ele não erra, ele sonda, ele conhece os nossos corações, e quando ele fala de obediência, é para o nosso bem, é aquilo que vai fazer bem para o meu coração, para a sua vida, para a nossa vida. Portanto, obedecer a Deus é uma coisa boa, é uma coisa que tem a ver com o cuidado de Deus com a minha vida e com a sua vida. Por isso eu vou repetir o que diz na primeira carta de João, capítulo 5, acho que o verso 6, que diz que nós que somos cristãos devemos obedecer a Deus, e os mandamentos de Deus, ele diz, não são pesados, porque é uma expressão de um cuidado de Deus comigo e também com você. Então, esse ponto de obediência, ele é muito importante para nós, e o salmista ressalta isso de várias maneiras aqui nesse Salmo 119. E para finalizar, quando tudo isso que nós falamos acontecer em nós, meus irmãos, o resultado disso é louvor a Deus. Olha que interessante, é adoração plena, é andarmos em culto, como eu disse, estou repetindo de propósito, todos os dias, é integrar todas as áreas de nossas vidas a Deus. Se eu estou no trabalho, se eu estou em casa, se eu estou lavando uma louça, meus irmãos,
devemos fazer para a glória de Deus. E eu quero terminar essa nossa devocional usando a citação de um importante teólogo chamado Jonathan Edwards. Eu até posso apresentar para vocês esse livrinho maravilhoso aqui que eu recomendo com muita ênfase, que ele diz assim, na página 65, sobre essa adoração plena, desse louvor a Deus, dessa integração total de todas as áreas para a glória de Deus. Olha o que ele diz. Resolvi que farei tudo o que considerar ser mais importante para a glória de Deus e para o meu próprio bem, ganho e prazer, por todo o tempo que eu viver, sem levar em conta quando, quer que seja agora ou num futuro distante. Jonathan Edwards, em outras palavras, está dizendo que todas as nossas áreas de nossas vidas devem ser para a glória de Deus. Como eu disse, seja na igreja, fora da igreja, nós devemos buscar isso, estar em culto pleno todos os dias de nossas vidas. E é isso que o Salmo 119 nos diz, que eu leio novamente para os irmãos. Como são felizes, bem-aventurados, a felicidade está nisso, em andar em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam, não praticam mal e andam nos caminhos do Senhor. Tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos. Então não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Eu te louvarei e de coração sincero, quando aprender as tuas justas ordenanças, obedecerei os teus decretos, nunca me abandones. Queridos irmãos e queridas irmãs, vocês que estão nos acompanhando, Deus ele não nos decepciona, é o que diz a palavra de Deus, quando nós o buscamos de todo o coração. E a felicidade para nós não está em coisas materiais ou quaisquer outras coisas que você possa pensar, mas a felicidade plena está no viver cristão, está no cumprimento do que Deus tem para nós, estar em seguir os caminhos de Jesus, conforme João 14, verso 6 diz, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Se você gostou desse conteúdo, estamos finalizando, eu quero que você compartilhe com mais pessoas, mande isso para os teus amigos, para quem você conhece, para que também sejam edificadas com a palavra de Deus, tá bom, meus irmãos? Fiquem com Deus e até uma próxima. Finalizamos aqui o nosso programa Palavra de Deus e você e eu agora vou tomar o meu café, tá bom? Fiquem com Deus e até uma próxima vez. Que Deus os abençoe.